Paz do Senhor, irmãos, mais um vídeo. Estamos aqui na manhã desse dia para vos trazer uma mensagem a respeito de Davi. O texto base é 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Davi, falar de Davi, do grande homem de Deus, que nós bem conhecemos a história, Davi foi escolhido, nós vemos que Deus o escolheu com certeza desde o ventre da sua mãe. O Senhor escolheu a Davi para ser o seu servo, ser rei sobre Israel. Já havia no coração de Deus, como diz aqui, segundo o coração de Deus, Deus já havia escolhido a Davi. Porém, o povo se antecipou, pediu um rei, rejeitando a Samuel, rejeitando Samuel, que era o juiz na época, e rejeitando ao próprio Deus. E ali Samuel ficou muito triste quando o povo veio a requerer esse rei, e Deus ficou triste, com certeza, porque não era da vontade dele dessa maneira, já que Samuel era o juiz que estava levando a vontade de Deus para o povo. Mas o povo queria um rei como todas as nações. E de repente o povo escolheu, e Deus deu a Saul como rei para o povo de Israel. Saul, diz a palavra, Deus iria confirmar o reinado dele para sempre, se ele não viesse a desobedecer. Tem até aquela frase que a gente sempre usa, de que Deus não quer sacrifício, mas a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus, que Deus não quer sacrifício, mas Deus quer obediência. Nós sempre estamos falando em obediência porque é a palavra-chave. Tudo que nós conhecemos de Deus é obediência, em primeiro lugar, a obediência. E ali Saul desobedeceu, foi dada uma ordem para que ele viesse a matar os amalequitas, destruir por completo, e ele não fez assim. Mas eu não estou falando de Saul, eu estou falando de Davi, o rei escolhido por Deus como homem segundo o seu coração. E ali, depois que Saul fez essa parte, veio Davi, e Deus o colocou no seu trono, lá no trono do reinado de Israel, e Davi ali passou a ser o chefe daquele lugar, porque Deus o havia escolhido. Deus, como Samuel era o profeta, como Samuel era o juiz, como Samuel que estava à frente ali de tudo, Deus falou para ele em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 1, a parte B diz assim: Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E esse rei era Davi, era o menor da tribo, era o menor da casa, era o menor na casa de Jessé, porém era quem o Senhor tinha escolhido para reinar sobre aquela nação. Era o homem segundo o coração de Deus. Irmão, então você pode me perguntar, então porque Deus o escolheu, Davi era um homem perfeito? Não, não era. Não era. Davi era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós encontramos isso em toda a Bíblia, em toda a palavra do Senhor, em tudo que se relaciona ao homem, a gente encontra dessa maneira. Somos perfeitos? Não. Quem é perfeito é Deus, e Ele aperfeiçoa aqueles que o chama, aquele que Ele escolhe. E Ele escolheu Davi para ser rei em Israel. Era um homem segundo o seu coração. Por quê? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus, se ele também era pecador? Diz a palavra do Senhor que Davi, ele chegou a cometer 2 grandes pecados que a gente sempre relata, sempre fala, porque é a
marca, né, do reinado de Davi, é a marca da história de Davi. Davi, ele adulterou com Batseba e ele cometeu um homicídio em mandar matar o seu marido Urias, né? Ele mandou que Joabe fizesse aquela armadilha lá e matasse aquele homem para se livrar do seu pecado. Mas até então ele não reconhecia que ele estava errado, ele achava que estava fazendo tudo corretamente porque era segundo o coração dele, o coração humano. Mas quando Deus de repente envia Natão, um profeta a ele, e diz: olha, Davi, conta até uma parábola, conta lá uma história para ele, mostra-lhe o seu pecado. E ali é onde nós vemos o perdão de Deus, né? Em 2 Samuel 2,13, né? Nós encontramos ali quando o Senhor manda Natã chegar ali para Davi e lhe mostrar, né, que havia lhe dado o perdão que ele necessitava, né? Então diz assim, ó, em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 13, né, onde Deus diz assim, ó: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Porque nós sabemos, né, que Deus poderia até fulminar ele pelo pecado que ele havia cometido, né, de adulterar, cometeu homicídio contra Urias, mas Deus o perdoou, a ponto do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 13, versículo 22, o apóstolo Paulo contando a história, falando de Davi, ele diz que o Senhor Deus falou: achei a Davi, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha só. E também no Salmo, que eu já recitei agora, há poucos minutos atrás, eu falei que Deus ele declarou, né, quando Davi ele reconheceu o seu pecado, o seu erro, lá no Salmo 51, ele diz, né: Senhor, eu pequei contra ti, cria em mim, ó Deus, um coração reto, um espírito, né, reto diante do Senhor, um coração puro. Aí a resposta de Deus: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Davi sabia que quando a pessoa se arrepende de coração daquilo que faz, o Senhor perdoa. Se você cometeu algum delito, algum pecado, alguma transgressão, alguma iniquidade na sua vida que você acha que não tem perdão, saiba que o Senhor perdoa sim, porque Ele é Deus misericordioso e Ele te ama. Ele ama a mim e a você da mesma maneira. Esta é a mensagem na manhã desse dia para o seu coração, vindo de Deus. Se você gostou da mensagem, venha a dar o seu like, venha a se inscrever no canal, venha a apertar o sininho para receber as demais notificações e compartilhe essa mensagem com pessoas que você vê que necessita de esclarecimento, porque Deus me ama e ama a você também. Deus é misericordioso, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.